E chega no gnosticismo. Sim. O que seria o gnosticismo? O gnosticismo é muito interessante, ele vai desembocar hoje. A gente vai falar da atualidade, né? Porque esses documentos apócrifos que eu falei que ficaram dentro de algumas escolas secretas, que foram para o Egito, eles foram sendo passados, né? E assim também como a igreja joanita tinha esse conhecimento. Então, em alguns locais começou a surgir o que se chamava de gnosticismo, né? Ele ganhou principalmente força com um homem chamado Valentino, né? Quem é esse homem Valentino? Como eu tinha dito, Paulo, né, disseminava o entendimento dele de cristianismo. Ele teve um discípulo chamado Teudas, né? E esse Teudas teve um outro discípulo chamado Valentino, né? Então, Valentino, ele aprende com Teudas, mas ele acha estranho, ele não concorda exatamente com esse cristianismo, esse paulinismo que era passado, né? Ele vai para Alexandria, depois de um tempo, e Alexandria já era um centro cultural. Eu acho que eu posso falar de forma correta que Alexandria, naquela época, era o polo cultural do mundo, né? Então ali tinha a Biblioteca de Alexandria, ali convergiam todos os conhecimentos. Era uma cidade enorme na questão de cultura. E ali ele tem acesso a esses evangelhos apócrifos, né? Isso ainda é 136 depois de Cristo, não teve ainda concílio de Nicéia, não estavam sendo perseguidos, né? E aí ele aprende muito daquilo. Ali também em Alexandria tinha conhecimentos antigos do Egito, então ele tem acesso ao que hoje nós conhecemos como Corpus Hermeticum, que eram os conhecimentos de Hermes Trismegisto. Ele tem acesso aos escritos de Platão, que estavam circulando ali em Alexandria. E Constantino começa a perceber como que esses evangelhos apócrifos, os escritos de Platão e os escritos de Hermes Trismegisto, como eles conversavam. Ele se aprofundou em cada um deles e percebeu, cara, a essência deles estão falando a mesma coisa aqui. Então ali ele cria um sincretismo daquilo, e aquilo ali surge um gnosticismo forte, né? E ele é uma das escolas que é daquela ligada aos apóstolos, que depois, lá no Concílio de Nicéia, vai perder esse embate para ver quem vai criar a igreja, né? E como hoje eu tenho acesso a esse conhecimento? Essa que é a parte interessante. Por quê? E agora, sem querer ferir a crença de ninguém, né? Mas a Bíblia foi formada ali no Concílio de Nicéia e esses documentos foram proibidos. Foram escondidos, enterrados e as cópias passadas nessas escolas. A gente pode dizer, e todo mundo me perdoa que se ofender, é a meia-verdade, né? Meia-verdade, exato. E aí pode ser até pior do que a meia-verdade, porque você tem uns documentos numa época do mundo em que poucas pessoas sabiam ler e escrever, na posse de pessoas que, embora algumas possam ter tido a boa intenção, tá, de criar uma religião, de ajudar as pessoas, mas algumas das pessoas ali no poder também tinham intenção de poder, realmente pelo poder. E que são pessoas que poderiam não ter muito caráter, que teriam a falta de caráter de modificar ou mexer em documentos sagrados de acordo com o seu bel prazer. A gente está falando de um povo que na época viveu um regime de ditadura, né? Foi muito tempo um império, literalmente, de muito sangue, né? Que foi o Império Romano. Sim. Então a gente não pode falar que foi feito por pessoas 100% iluminadas e... Não. Né? Então, assim, a gente tem que lembrar que foi o homem pelo homem também ali, né? Sim. E aí você vê a parte interessante. Ao longo de todo esse tempo, né, principalmente o gnosticismo cresceu muito na França, depois lá para 1700, 1800, né? E esses da França, eles tinham documentos ali que... Tem um documento, a Carta de Lamennais, que ela mostra como esse gnosticismo, essa igreja joanita, ela foi passada para os templários, de grão-mestre e grão-mestre, como se fosse um papa do gnosticismo, né? E eles, com esses documentos, né, eles foram dando uma continuação ao gnosticismo. Na França, ficou muito forte lá. Só que as pessoas, muitas não acreditavam. Essas cópias desses evangelhos apócrifos, ninguém acreditava. Falava assim, vocês inventaram, vocês escreveram essas coisas. Jesus nunca escreveu isso. Falando sobre reencarnação, que ele era um homem Deus, digamos assim, né, iluminado. Até que... Em 1945, 1948, pastores
tanto em Israel, né, no Mar Vermelho, no Mar Morto, desculpa, quanto no Egito, descobriram esses locais enterrados, descobriram esses documentos, fizeram datação de carbono, ele era tão antigo quanto os documentos que foram escolhidos para formar a Bíblia, e eles estavam inalterados. Ou seja, eles não têm a possibilidade de terem sido adulterados, eles estavam enterrados. E eles batiam com esses documentos que essas escolas gnósticas traziam. Então, pessoal, foi aí que o gnosticismo deu uma ascensão, né? Que aí que as pessoas começaram a falar sobre o gnosticismo. Isso é recente, tanto que a primeira tradução em português dos evangelhos gnósticos foi em 2014, né? Se não me engano, pela editora Madras. E isso, aí que deu esse surgimento. Falar, pô, calma aí, cara. Esses caras não estavam mentindo. Realmente tem essa história esses documentos, essa história de Jesus. Cara, não é um outro Jesus, né? Mas é um lado que não conheciam, né? E que realmente provou que essas linhagens estavam corretas, né? Então esse é o gnosticismo. Ali Jesus vai falar de... Por isso que ele achava alinhamento com Hermes e com Platão. Ele fala da cosmologia, ele fala do universo, ele fala de hierarquias celestiais, ele fala da alma, ele fala da reencarnação, ele fala de como o ser humano, a alma, ao longo da reencarnação, vai superando os defeitos, vai em busca da iluminação, fala de como a gente se perde aqui nos sentidos. Então, é uma coisa muito mais ampla, é uma coisa muito mais profunda. Mas o gnosticismo é uma coisa só, eu consigo ir num lugar e aprender isso, ou eu vou ter que passar por várias ordens para poder adquirir esse conhecimento de tão disseminado, tão dividido que ele foi? Não, hoje em dia você consegue entrar num gnosticismo e aprender, mas hoje em dia muitos deles estão vinculados a ordens. A maioria é muito casada com o martinismo, né? O martinismo, ele na época de Papos, oficializou como se a igreja gnóstica fosse a igreja oficial do martinismo, né? Não que seja a mesma coisa, mas estão ligados. Então, para a gente ter esse conhecimento todo, a gente realmente tem que trabalhar. Sempre, né? Porque você nunca vai conseguir aprender isso num lugar só, e se você quiser se aprofundar, você vai ter que fazer uma dedicação de uma vida. E de que adianta você só receber se você nunca trabalhar na sua mente, você se esforçar para entender aquilo, para desenvolver aquilo que estão te passando? Não, e eu vejo